Boa tarde, galera. Estamos com mais um programa do Rex, o nosso canal Realidade em Cheque. Hoje a gente tem um convidado especial, nosso amigo Emerson. Quem que é o Emerson, Marquinhos? Emerson, né, para quem não conhece, amigo nosso aqui, professor da rede pública estadual e tem um trabalho muito bem desenvolvido referente à mídia. Boa tarde. A gente vai trabalhar com a mídia no sentido de dois parâmetros, né? A grande mídia e a chamada pequena mídia, certo? E como é que as duas se apresentam no cenário social. Bom, para a gente poder começar a explanar a respeito da mídia, tem que entender qual é o papel da mídia na sociedade. Sim. O papel da mídia na sociedade, ela vem sempre, tanto direita quanto esquerda, pequena ou grande, ou como você quiser chamar a mídia, ela vem a apontar um olhar da sociedade ideal, segundo o seu norte. Legal. Né? Se for esquerda é um formato, se for direita é outro, se for liberal é outro. Né? Mas a mídia que nós estamos tratando aqui, principalmente a mídia brasileira. Legal. Né? A mídia no sentido do quê? E aí qual é que é o papel dessa mídia? Ela vai apontar para o seu leitor, né? De acordo com as notícias, ou em cima das notícias, ou seus editoriais, principalmente, que o editorial, ele é o norte que o jornal vai direcionar a todas as notícias. Se você pegar o editorial do jornal, você já vai perceber qual é o norte que ele está apontando. Sim. Qual é o norte que ele está direcionando aquela edição. Legal. Não todas. Legal. Porque se fosse assim, todo o editorial seria o mesmo. Sim. Não teria diversidade. Exatamente. O editorial, se você observar, ele cada dia, né, no caso a mídia escrita aí falando, ele é um diferente. Porque naquele dia, naquele momento, aconteceu algo, né, que pode interferir ou não para o seu horizonte. Sim. Certo. Tá? Aí eu posso fazer um adendo? Pode, por favor. Assim, pegando esse gancho da mídia escrita, do editorial e tal. Por exemplo, pegando a mídia audiovisual, por exemplo, TV, que a gente não tem um editorial muito claro. Isso, assim, A organização das notícias dentro de qualquer jornal, seja ele audiovisual, seja ele escrito, ele segue uma organização. Certo. Né? E o que acontece? O jornal, no caso audiovisual, ele funciona de que maneira? Se você observar antes dele entrar, né, ele vai dar uma apanhada das próprias notícias. Certo. Perfeito. E o que vai acontecer? Ele vai apontar dentro da organização qual é a notícia principal e qual é a notícia que não é principal. Vai apontar um foco. Ele vai apontar um foco, porque ele vai dar um direcionamento. Legal. Se você observar algum tempo atrás, quando você vai ter a coerção, né, do ex-presidente Lula, né, ele vai ter o editorial dele não vai estar escrito, mas vai estar implícito. Porque a importância daquela notícia para o cenário político atual, ela é gigantesca. Então é uma coisa de mensagem meio subliminar. É uma mensagem subliminar. Essa mensagem, ela não fica escrita, mas ela fica implícita na própria notícia e pela importância que eu vou dar pela notícia. Então você pode dizer para nós, Emerson, se é verdade ou não, se é real ou não, esse apontamento de que existe meio que uma indicação do que a gente quer passar para você com a notícia. Sim, completamente. A notícia, na verdade, ela é uma construção social. Sim. Né? E sendo uma construção social, tendo vinculado a um órgão comercial, um órgão vendável. E aí é importante dizer, porque nenhum desses jornais que a gente assiste, eles estão destituídos de uma necessidade comercial, não, na verdade. Seja ele dos canais chamados canais abertos, né? Ele recebe um valor pela notícia que ele faz. Porque o que acontece? Se você observar, a cada um período de tempo, você existe os comerciais. Quem banca aquele jornal são os comerciais. E aqueles comerciais não querem estar ligados a determinadas notícias que vão afetar o seu ponto, bem lembrado, a construção da imagem que você quer a sua empresa. Bem lembrado. Ótimo, é isso mesmo. Então a construção do papel da mídia, ela é no sentido do quê? De eu apontar algo,
né, de acordo com o meu norte, né, resumindo aqui. E aqui a gente não está falando nada de esquerda e direita, existe o norte. Existe o norte para qualquer uma das duas. Dos dois lados, né? na verdade. Né? A grande mídia ela é financiada de uma forma, a pequena mídia de outra forma, mas as duas são financiadas de alguma coisa. Isento disso. Ninguém está isento. Não, porque o jornal ele é financiado, seja pelo seu assinante, seja pelo aquele cara que vai ao jornal de vez em quando comprar, ou aquele cara mesmo que ele paga para ter o anúncio da sua empresa dentro daquele jornal. Esses jornais de grande envergadura, né, de maior alcance nacional, né, que a gente tem aí vários exemplos, pelo fato de eles terem esse alcance, mesmo que o cara não tenha uma posição política, econômica definida, ele acaba meio que guiado por esse alcance que esse jornal ou essa mídia tem? Não, guiado não. Porque o que acontece? Sim. O jornal em si, ele vai publicar uma notícia, ele vai vender essa notícia. Certo. Concorda? E aí você tocou num ponto importante que é a venda da notícia. Mas eu peguei no ponto do alcance que ele tem. Se você pegar ou não uma pessoa que ela não tenha nenhum tipo de pensamento que vá ao encontro dessa notícia, ele não consome esse jornal. Bom, galera, agora a gente vai para a parte final do vídeo, onde eu e o Rafa vamos fazer umas perguntas. Vou começar aqui, tá, Rafa? Emerson, para você, assim, dentro do que você estuda, dentro do que você pesquisa, qual é o papel da mídia na atualidade? Ela tem relevância? Ela tem poder realmente? Ou nenhum nem outro? Ou depende do ponto de vista? Como que funciona essa coisa? Relevância a mídia ela tem. Desde a sua fundação com a criação do jornal, né? Certo. Porque o que acontece? O jornal ele vai, a função dele é noticiar aquilo que está ocorrendo para você também ter notícias daquilo que está acontecendo fora do seu lar, fora daquele seu ambiente social. Do microcosmo. Né? Isso, do microcosmo partir para o macrocosmo, né? Então a relevância dela é extrema. Se você pegar, por exemplo, qualquer pessoa que vai no jornal hoje no Brasil, ele para ler um jornal na banca de jornal, ou um moleque que ele está vendo no Facebook, alguém que posta uma notícia, ele vai lá no link e ele dá uma olhada naquela notícia. Então a relevância social é enorme. Né? O jornal tem uma importância muito forte no nosso cotidiano. Né? Eu não vou dizer que ele vai moldar, né, o nosso pensamento, mas ele tem uma participação nesse molde. Sim. Né? E isso é interessante, tá certo? Eu vou te perguntar, Emerson, a mídia, como um instrumento social, cara, ela conseguiu ou conseguirá alterar ou transformar alguma coisa do que a gente vê hoje em dia na nossa vida, né? No cenário nacional? O que você acha sobre isso? No nosso cenário nacional, eu não posso dizer e nem me atreveria a dizer no futuro. Sim. Né? Porque o que acontece? A mídia, o papel que ela se diz, né, é de noticiar o que está ocorrendo. Sim. Né? Então aí eu também estaria indo muito longe o que a mídia ela propõe. Então, mas assim, a mídia ela vai noticiar de acordo com, como voltando ao início do nosso vídeo, né? Ao norte. Sim. Ela vai noticiar aquilo que é importante para ela. E ela vai construir essa notícia de acordo com aquilo que é o norte. Né? Se ela conseguiu moldar muitas coisas, sim, ela consegue. Isso a gente está trazendo mais para o que a gente viu até hoje. Ela consegue. Você pega, por exemplo, o Fernando Collor de Mello e o ex-presidente Lula em 89, quando os dois estão passando por uma sabatina de questões igual eu estou passando aqui. Sim. Né? Essa sabatina, ela vai ter a mala rosa não, né? Não tem. Não tem arengação aqui, não, né? Também não tem não. Então tá ótimo. O máximo vai rolar é uma cachaça depois, mas isso aí tá beleza. Ela vai ser uma notícia construída nesse debate para influenciar na eleição. O que a mídia em alguns casos faz, não é todos também, ela vai tentar influenciar. Ótimo. Se a pessoa vai ser influenciada, aí já é outra questão. Porque eu também não posso tirar o papel de protagonista do leitor. Então você diria que a mídia, ela nada mais nada menos, ela trabalha com uma predisposição que o leitor ou a pessoa que está ali que vai ler o seu jornal já tem. Sim. A pessoa que consome determinado tipo de jornal, ela já tem uma predisposição para tal coisa. Certo. Né? Então a mídia vai trabalhar nesse sentido. Sim, aí nesse sentido sim, ela pode influenciar o seu leitor cativo. Ótimo. Não aquele leitor esporádico. Entendi. Ótimo. Essa colocação do leitor cativo e do esporádico é importante. Vai lá, Marquinhos. Já pegando esse gancho, aí eu
faço aqui minha última pergunta no caso, né? Bom, falamos de mídia escrita, audiovisual, né, TV aberta ou fechada, assim por diante. Aí eu vou para uma outra questão que é o que mais balada hoje, né? Que tipo, tá mais em tona, que é a internet, né? Sim. Que aí no caso é o seguinte, a internet hoje na vida das pessoas é terra de ninguém? Ou é uma outra forma das pessoas se expressarem ou procurarem novas formas de informação? Perfeito. Terra de ninguém é um termo que eu acredito ser equivocado. Porque o que acontece? Você pega o espaço UOL, certo, né? Ele há um dono daquele espaço. Sim. Você pega o Globo.com, há um dono daquele espaço. Assim como a Mídia Ninja. Assim como a Mídia Ninja, o Diário Centro do Mundo. Né? Você pega essas mídias, tem um dono, tem um posicionamento, logo tem um norte. Certo. Né? Perfeito. A internet ela não é terra de ninguém. Há os seus espaços em que você vai ler ou não, em que você vai se informar ou não, de acordo com a concepção que você, leitor, tem da sociedade. Entendi. Entende? Mas você entende como concorrência é uma mídia mais tradicional? Ou não? Ou a gente vai ter que se acostumar? Concorrência sempre existe. Nós estamos num mercado capitalista. Sim. Mas dentro do capitalismo as concorrências existem sempre. São naturais ao próprio sistema capitalista. Não, mas... E a última pergunta que eu vou fazer aqui para o nosso debatedor, ainda dentro desse assunto das mídias alternativas. A minha pergunta é, você acha que essas mídias alternativas, elas trabalham de que forma? Você acha que essas mídias, elas transformam a favor do ideário coletivo? Como que você acha que essas mídias funcionam e qual é a missão dessas mídias atualmente? Se você pegar o ideário coletivo, é o ideário coletivo que as próprias pessoas que já têm predisposição àquele tipo de pensamento. Entendi. Né? Porque o que acontece? Uma mídia de esquerda, ela vai ter as suas notícias vinculadas àquele formato de pensamento. Certo. Assim como uma mídia de direita, ou liberal, ou centro, ela vai tentar, ou anarquista, não importa, ela vai tentar adequar a sua notícia, o seu conteúdo, o seu produto, né, o seu produto à venda. Eu enfatizo isso, o produto à venda, que é a todas notícia. Têm alguma coisa todas têm, sem exceção. Né? E o que acontece? Ele vai adequar ao tipo de pensamento, né? Certo. A mídia, a mídia alternativa, né? Aí falando das pequenas, chamadas pequenas mídias, das alternativas. Ponham várias aspas nisso, por favor. Por favor. Né? Essas pequenas mídias, elas vão apontar um norte, né, de uma sociedade que ela acredita ser o ideal, assim como a grande mídia. Certo. Né? É óbvio. Tirando aqui limpando o meio de campo, né? Cada um tem um norte, cada um tem uma sociedade que acredita ser o ideal, né? As duas têm. Cada um entende a sociedade da forma que entende. E cada um aponta não, por favor, cada um almeja uma sociedade de uma forma. Perfeito. E dentro disso, essa mídia, ela vai construir a sua notícia. Sim. Né? Acho que ficou claro que não existe uma imparcialidade, seja de um lado, seja de outro. Exato. Não existe, na verdade, a verdade, né? Eu acho que a verdade sempre será questionada. Verdade absoluta é uma coisa que a gente não consegue alcançar. E a verdade, ela pode ser construída. A verdade que é para você, a verdade que é para mim, a verdade que é para ele. É diferente as verdades aqui. Porque eu vou apontar a verdade de um formato que eu acredito ser o ideal, você e ele, da mesma forma. Então que como a humanidade, a mídia sendo uma construção humana, ela está suscetível a erros humanos. A erros, acertos, a mudanças, a transformações. A única coisa que não altera dentro da mídia, né, é o norte que ela aponta em determinados períodos da história. Ótimo. Ela não faz podemos isso. Então, assim, acredito, né? Não sei, eu tenho algo a acrescentar? Não, a gente. Não vou dizer que a gente se dá por satisfeito, porque a gente quer sempre colocar a realidade cada vez mais em xeque. Mas dentro do espaço que a gente tem. É um tema complexo. Exatamente. Gente, curtam, assistam, compartilhem. Concordem, discordem, dê opiniões, xinguem, mandem beijos. Hoje estamos aqui com o Emerson, amanhã pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa, como a gente sempre colocou desde o início, aqui é uma plataforma aberta. Então assim, aproveite o vídeo, tire algo de bom disso e comente. Venha trazer a realidade cada vez mais em xeque. Porque a realidade tem que ser sempre o quê? A gente agradece. A realidade tem que estar o tempo todo em xeque. A gente agradece a presença do Emerson. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tamo junto, nos acompanhe. E esse rapaz vai aparecer mais aqui pra nós. Um abraço para vocês.